Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG em 2003. Esse é o canal Mente Saudável. Eu queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. Eu acabei de ver o feedback lá de alguns cursinhos que a gente colocou no ar, todos eles muito bons, muito positivos, e a gente fica muito satisfeito de poder dar a nossa contribuição aqui. Hoje não vamos falar exatamente de um tema para o público geral, mas para um público específico, né? Mas um tema que tem sido cada vez mais colocado em evidência, que é a saúde mental do universitário e especialmente a saúde mental do estudante de medicina. O que está acontecendo com os nossos universitários, né? Casos cada vez mais recorrentes de depressão, suicídio, crises ansiosas, tentativas frequentes de suicídio. Evidentemente que houve um aumento muito grande do número de universidades, né? Então, consequentemente, um aumento do número de universitários e isso aumenta o número de casos, né? Então a gente não tem os dados objetivos, né? Não tem, mas a gente tem uma impressão de que realmente o estudante universitário hoje, né, especialmente o estudante de medicina, está muito angustiado, está muito perdido, está sobrecarregado com uma onda, um tsunami de informações, né, e não sabe exatamente o que fazer com aquilo. Então eu queria falar um pouco, né, sobre como eu enxergo a vida universitária, né? Para quem não sabe, eu fui professor universitário durante algum tempo, né? Dei aula em 3 faculdades, na Universidade de Itaúna, lá em Itaúna, né? Na PUC de Belo Horizonte aqui, e numa faculdade menor chamada Faculdade Metropolitana. Foi uma experiência espetacular, né? Mas em todas as aulas eu começava com a seguinte pergunta, né? Em todas as aulas inaugurais das matérias que eu dava. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Era o que eu perguntava para os alunos. E em mais de 90% das vezes a resposta era: nós estamos aqui para aprender uma profissão. E eu falava que não, que essa resposta está errada, né? Profissão a gente aprende fazendo, né? Desde a Idade Média, lá o filho do sapateiro olhava o sapateiro trabalhando e ia aprendendo, ia pegando a prática e virava sapateiro. O filho do ferreiro, o filho do marinheiro, do pescador, de quem fosse, né? Então a gente aprende qualquer profissão, por mais complexa que seja, fazendo, né? Eu dava o meu próprio exemplo de professor universitário. Ninguém me ensinou a ser professor universitário. Eu fui aprendendo a dar aula dando, né? Na medida que eu ia dando, ia aperfeiçoando e tal, e cheguei a ser um professor bastante querido pelos alunos, né, na época. Com medicina é a mesma coisa, com direito é a mesma coisa, com engenharia é a mesma coisa. A gente aprende a fazer fazendo, né? Então, o que nós vamos fazer, né, durante 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade? Ou é o que a gente deveria procurar fazer? A universidade ensina a gente a pensar, né? Ensina a gente a expandir o horizonte, né? Por que o engenheiro lá tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Por que o médico tem lá bioquímica, citologia, né? Aquelas coisas assim tão distantes da prática médica, né? Para ele aprender a pensar, para ele aprender a fazer uma conexão lógica das coisas, do raciocínio, né? Para não deixar o estudante de direito para trás, né? As 3 principais aí da biológicas, exatas e humanas, né? Por que o estudante de direito estuda tanto filosofia, né? Estuda tanto sociologia? Ele aprender como é que é o raciocínio jurídico, como é que as coisas são feitas. É para isso que a gente está na universidade. Mas, né, como o Brasil tem uma característica curiosa, que é investir muito pouco em educação básica, né? E eu não estou falando só de ensino público, o ensino privado também peca muito numa educação básica muito voltada para fazer provas, né? E acaba que a gente não é treinado a pensar desde criança, a gente é treinado a fazer prova, né? Então, cada vez mais os estudantes estão estudando por apostilas, estão estudando por resumos, estão estudando por cadernos, e ao invés de sentar, ler um livro à parte, ler uma coisa que expanda o horizonte. Na medida que você não tem o horizonte expandido, você se sente frustrado, você se sente incompetente, você sente que aquele ofício para o qual você está sendo preparado
está muito acima da sua capacidade. E isso não é verdade, né? Para o ofício em si, você vai se dar bem, independentemente do quanto que a universidade te ensinou a pensar. Você vai se dar bem no sentido técnico, né? Você vai aprender, se quiser ser cirurgião, você vai aprender a operar. Se você quiser ser psiquiatra, você vai aprender a fazer um diagnóstico ali de depressão, transtorno bipolar, crise ansiosa e tal. Mas isso é muito pobre, né? E talvez é isso que o estudante, né, especialmente o estudante de medicina, esteja sentindo, né? Porque ele não está sendo treinado, não está sendo condicionado a pensar, ele fica 6 anos ali fazendo provas que para ele não tem o menor sentido, se angustia e vai abusar de drogas, tentar suicídio, entrar num quadro depressivo e essas coisas todas que a gente tem tido cada vez mais notícias por aí. Então, o recado de hoje, né, de quem já teve alguma experiência com professor universitário, é o seguinte: a faculdade nos ensina a pensar. O ofício a gente vai aprender de uma forma ou de outra, seja ele qual for, né? Aproveitem a oportunidade de estar na faculdade para expandir seus horizontes, mesmo que a sua base não tenha sido boa. Procurem bons professores, professores que tenham boa vontade, tenham leitura extracurricular, né? Isso é muito importante. Isso aqui no meu consultório hoje é muito mais importante do que a leitura curricular, né? As pessoas vêm aqui para discutir aqueles assuntos que estão ali, ó, e não para discutir diagnóstico. Combinado? Tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no nosso canal. Tá gostando muito do conteúdo? Visite nosso site. A gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Muito obrigado a todos e até a próxima então.